que a Procuradoria-Geral da República pediu ao STF a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro de outros 7 réus no processo sobre a suposta tentativa de golpe. As penas para os crimes atribuídos a Bolsonaro podem chegar a 43 anos de prisão e, segundo o pedido da PGR, Bolsonaro figura como líder da organização criminosa por ser o principal articulador, maior beneficiário e autor dos mais graves atos executórios, voltados, então, à ruptura do Estado Democrático de Direito. A gente seguiu acompanhando todas as movimentações, inclusive ontem o Mauro Cid depois, mais uma vez, ao STF. E você que está acompanhando tudo isso, Cíntia, quais as atualizações então pode trazer para a gente? Agora, na verdade, a gente teve as alegações finais, da PGR e vamos ter abertura de prazo para os réus. Não tinha como esperar que viesse uma conclusão diferente, afinal de contas, todo o procedimento veio nesse sentido. Nós não tivemos alguma coisa digna de nota que mostrasse, vamos supor que Mauro Cid retratasse de todas as alegações, as delações. Então, não houve. Então, não tinha como se esperar absolutamente nada diferente. Agora, nós vamos ter as alegações e após o julgamento, que também eu, particularmente, não tenho bola de cristal, mas assim, como advogada e olhando como cidadã, vendo toda a condução do processo, acredito que se encaminha, a não ser que algo surja de muito diferente, que vá se encaminhar para a condenação. Penso, particularmente, que a pena da PGR aí foi um pouco, eu entendo, muito pesada na tipificação. A gente, até onde consta do que chega a público das provas, nada vai nessa direção em relação a algumas capitulações, mas agora está nas mãos, sempre esteve, está nas mãos do Supremo e, ao que tudo se encaminha, vá realmente finalizar na condenação, lamentavelmente. A Cíntia estava falando aqui sobre o pedido, aliás, a análise final da Procuradoria-Geral da República após as avaliações, as explanações da defesa, das pessoas envolvidas no suposto golpe de Estado, que é o julgamento do Supremo Tribunal Federal e o pedido de condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro de mais de 40 anos de prisão. Elias Tavares. Bom, como a Cíntia bem colocou, a gente entende que tem aí uma condenação muito, muito severa, vamos dizer assim. Agora, é evidente que tem também que mais de 500 páginas, 500 páginas o processo, tem toda uma discussão que foi feita, tem toda uma análise, tem a questão do direito de defesa. A gente percebe que isso está sendo acompanhado, Agora, é um rito que tem que ter aí celeridade de fato. Eu entendo, não sendo um jurista, mas a gente percebe que está se encaminhando para uma condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e cada vez mais o Bolsonaro fora do processo eleitoral de 2026, Tanto que nas últimas falas dele, públicas, ele menciona já que ele não precisaria ser candidato, etc. Ontem, inclusive, aqui no programa que estreou, o Bruno trouxe ali uma fala dele que não mas seria... ele se manifestou, ele até rebateu dizendo, olha, eu estou inelegível, o processo não facilita tanto, mas não é que eu esteja fora do jogo. Ele arregou, mas eu confio mais no Bruno Pinheiro. Você para de gerar polêmica, que o pessoal no chat, inclusive, tá bravo com você, viu? O pessoal tá bombando aí eu confio muito mais no Bruno Pinheiro do que no Bolsonaro. Não tem porque às vezes falou, mas enfim, a conclusão dele, na rede social, ele falou assim, não é que eu tô fora do jogo, eu estou dizendo que eu estou inelegível, tudo, que é um processo complicado até envolvendo a ex-primeira-dama, Michele Bolsonaro, a esposa dele, que é uma potencial candidata também. E daqui a pouquinho até a gente vai estar repercutindo mais, porque agora há pouco o Eduardo Bolsonaro se manifestou nas redes sociais contra o Tarcísio de Freitas. O pessoal está preparando ali a postagem para a gente mostrar. Sérgio Zagarino. Eu vou ler o conceito aqui do que ele está sendo acusado. Organização criminosa armada. Armada. Pratica o crime quem lidera a organização de 4 ou mais pessoas, estruturalmente ordenada, com uso de armas. Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Acontece quando alguém tenta, com emprego de violência ou grave ameaça, abolir do Estado Democrático de Direito. Golpe de Estado fica configurado quando uma pessoa tenta, por meio de violência ou grave ameaça, destituir o governo legitimamente constituído. Dano qualificado pela violência grave e grave ameaça e deterioração do patrimônio tombado. O nome diz por si só. E eu pergunto a você,
Cara, o Bolsonaro não estava nos atos. O Bolsonaro em nenhum momento se fez valer ali por utilização de armas de fogo. Sequer o golpe de Estado é possível, já que os atos ocorreram no dia 8 de janeiro com o Estado devidamente constituído. A abolição do Estado Democrático de Direito se daria como? Com os batons e um bando no mínimo, irresponsáveis que depredaram o patrimônio público? Qual seria o plano? Alguém sentaria lá e falaria assim, a partir de agora o Lula não é mais presidente, o presidente agora é a tiazinha que pintou aqui a estátua com batom, ou então ela está dando poder para o Bolsonaro? O que passa na cabeça em relação ao que aconteceu no dia 8? O dia 8 de janeiro é lamentável para o Brasil, mas já aconteceram inúmeras vezes, inúmeras situações. Então, essa denúncia que fizeram em relação ao Bolsonaro e aos demais envolvidos, ela é uma narrativa. Ela se utiliza de fatos que aconteceram, que foram lamentáveis, que devem sim ser punidos, mas de acordo com cada conduta individualizada dos infratores. E não juntar todo mundo no mesmo balaio de gato, juntar todo mundo no mesmo processo, sem o devido processo legal, rasgando a nossa Constituição e agora pedindo a condenação dos envolvidos, que inclui o ex-presidente Bolsonaro, a mais de 40 anos de prisão, por algo que, se você, de novo, voltar e ler, entender o conceito dos crimes que estão sendo acusados, é impossível de ter acontecido. Com o uso de armas, com batom, com pedra, eu vou tomar o Brasil. Faz isso nos Estados Unidos lá. Zagarinho, como é que você daria? Os como você daria? Eu entendo o que você está falando, mas a forma como você está falando não corresponde ao que é a denúncia da Procuradoria-Geral da República. Porque os fatos elencados pela PGR vão muito além do 8 de janeiro. O 8 de janeiro é tratado pela Procuradoria-Geral da República como uma série de elementos que acabaram desencadeando ali. Mas, por exemplo, para a questão da associação criminosa armada, é citado o envolvimento de militares de alta patente, é citada a manipulação da Polícia Rodoviária Federal no dia da eleição, Polícia Rodoviária Federal, que é uma força de segurança armada. Tudo isso, segundo a Procuradoria-Geral da República em sua denúncia, com o propósito de modificar o resultado eleitoral e de fazer com que Jair Bolsonaro continuasse na presidência, independentemente da vontade do eleitor brasileiro. Todos esses elementos são muito mais robustos do que exclusivamente os atos de 8 de janeiro. E a denúncia amarra todos esses fatos em torno do presidente Jair Bolsonaro. Entre outras questões, o depoimento dos chefes das Forças Armadas que confirmaram em depoimento acompanhado por todo o Brasil que o então presidente Jair Bolsonaro os consultou sobre a aplicação de um golpe de Estado para mantê-lo no poder. Além disso, chefes de Forças Armadas que também confirmaram terem sido pressionados sistematicamente, inclusive por meio de milícias virtuais, que chamavam, veja só, o chefe do Exército de traidor da pátria. Há mensagens, entre outras, de WhatsApp trocadas pelo então candidato a vice-presidente, general Braga Neto, ordenando nessa direção. Ou seja, os elementos, as provas juntadas pela Procuradoria-Geral da República sobre a trama são muito mais amplas do que simplesmente ficar falando de batom na estátua. Enquanto tudo isso acontece, o julgamento então vai ser feito, tem as repercussões políticas em torno desse tema, porque a gente comentou sobre a postagem do Eduardo Bolsonaro, que se manifestou ainda há pouco nas redes sociais contra o governador Tarcísio de Freitas. A gente até tem o print aí para colocar na tela. Ele diz o seguinte, abre aspas: prezado governador Tarcísio de Freitas, se você estivesse olhando para qualquer parte da nossa indústria ou comércio, estaria defendendo o fim do regime de exceção que irá destruir a economia brasileira e nossas liberdades. Ele ainda continua na postagem dizendo, mas como para você a subserviência. Exatamente. A subserviência. Falou difícil, né? Subserviência, servil às elites é sinônimo de defender os interesses nacionais? Não espero que entenda. Eu não entendi, na verdade, porque ele usou essa palavra tão difícil. Mas o que eu entendi é que a treta está instalada entre eles. Ele está chamando o governador Tarcísio de vassalo das elites brasileiras. De vendido.
De vendido. Mas por que tudo isso? Porque o governador Tarcísio, como governador do estado de São Paulo, se preocupa com os interesses do estado de São Paulo. E não está pensando na questão familiar única ali. Mas também. Vamos traduzir. Eduardo Bolsonaro quer destruir qualquer possibilidade de Tarcísio de Freitas ser candidato à presidência da República. Por quê? Porque ele quer ser o sucessor do próprio pai. É isso que está em jogo. O único interesse de Eduardo Bolsonaro aí é se cacifar ele mesmo como sucessor político de Jair Bolsonaro. É só disso que se trata. Mas aí faltou combinar com os russos, né? Faltou combinar com todo o mercado, com todos os demais apoiadores. Você tem muita dificuldade. As pesquisas demonstram que o Eduardo Bolsonaro ele tem ali absorção no capital político do pai, mas ele não consegue crescer. E esse crescimento se dará com a política. Não dá pra gente querer pensar em ganhar uma eleição sem discutir política. E aí a política envolve os demais partidos, outros atores políticos como o Valdemar da Costa Neto, como o Kassab com o PSD, como o União Brasil, a aliança com os governadores que também já se colocaram à disposição para ser candidatos, como o Ronaldo Caiado, como o Zema, como o Ratinho, para onde vai o Eduardo Leite, o que será feito em relação a isso. Então, não adianta o Eduardo Bolsonaro querer ser candidato à força, é impossível. De novo, ele está sendo egoísta em ato de desespero, mas talvez ele não tenha outra alternativa senão fazer dessa forma. Então também não dá muito para julgá-lo. Ele é um pré-candidato do Twitter, né? Então, assim, é muito difícil. Ele abriu mão de ser deputado, é o que a gente falou. Ele abriu mão de estar na arena. Então, no Twitter, no Wi-Fi, é muito fácil colocar essas palavras que ele está fazendo. Tarcísio de Freitas está ouvindo o mercado, está com a Fiesp, está fazendo o trabalho que ele tem que fazer com o governador. E é óbvio que um bom trabalho feito também gere consequências políticas, gere voto, né? E o Eduardo não. O Eduardo está lá no Twitter e está longe dessa arena que eu acho que ele deveria estar aqui, inclusive para poder representar o povo do estado de São Paulo que o elegeu. Querer ser candidato de longe, né? Então, ou volta, decide, né? Tá em cima de um muro que não vai trazer votos para ele. Ou ele vem para cá e encara, verás que o filho seu não foge à luta, ou ele fica lá e continua tweetando. Mas aí pode sofrer as consequências em relação à judicialização. Só que se a gente se aproveitar do que o Mano fala de narrativa, essa briga pro Tarcísio é excelente, porque desvincula cada vez mais ele do bolsonarismo, que muitas pessoas falam que extremista. Então, você se desvincular da família Bolsonaro sem perder o apoio do capital político do Bolsonaro e da direita, pode ser diferencial que vai fazer com que o Tarcísio cada vez mais esteja preparado e pronto para ganhar a eleição. E tem a Michele Bolsonaro também, né? Que está bem nas pesquisas. É verdade. No fundo, a gente está falando da lógica patrimonialista na política. Ou seja, o Eduardo Bolsonaro atua como se os votos do pai fossem uma propriedade, como se ele fosse dono do voto. Mas dono do voto é o eleitor. O cidadão é a razão de existir da política. Então, é impossível fazer política de forma legítima, de forma democrática, ignorando qual é o interesse do seu eleitor. E o interesse do Brasil não é ser taxado pelos Estados Unidos, pelo governo Trump. O interesse do produtor do agro do interior paulista não é perder o mercado americano. Isso é óbvio. Então, há limites na atuação política de qualquer agente político. E esse limite precisa ser sempre o interesse do seu eleitor. Eduardo esqueceu completamente disso, a ponto de abrir mão do mandato e atuar para sabotar um governador que está simplesmente tentando fazer com que o interesse do cidadão do estado de São Paulo seja respeitado e atingido. Então é surreal o que a gente assiste. Bom,